Oi, meu nome é Vitor, eu sou do grupo B, da disciplina de Matemática Discreta da Unicamp, e meu grupo é constituído por mim e pelo Breno Souza. Agora eu vou passar uma concepção um pouco mais teórica sobre as torres de Hanói e depois o Breno entra demonstrando a solução que a gente desenvolveu. As torres de Hanói é um quebra-cabeça, um problema matemático, que ele consiste numa base que contém 3 pinos, ou 3 torres, que é de onde veio o nome, e nelas são dispostas N discos. A gente ilustrou com apenas 3 discos, mas na verdade não tem um limite para isso, é quanto o usuário deseja inserir. E o objetivo dele é que a gente consiga mover todos os discos para o pino da extrema direita, só que isso segue algumas regras. Só pode ser movido um disco por vez, e um disco com diâmetro maior nunca pode ser posto sobre um disco com diâmetro menor. Então, como resolver esse problema? Para resolver esse problema, a gente utilizou a recursividade para conseguir fazer essa verificação e essa passagem do disco entre as torres, para que assim a gente consiga migrar todas elas para a torre, que é o nosso objetivo. Enquanto isso, a gente fez as verificações para ter certeza que um disco com maior diâmetro nunca passasse por cima de um disco com menor diâmetro. Aqui a gente tem um resumo do objetivo e das regras que eu mencionei anteriormente, e agora o Breno vai passar sobre os detalhes técnicos do problema que a gente resolveu através do nosso código. Olá, meu nome é Breno e eu vou falar um pouco do código que foi desenvolvido e um pouco da lógica por trás dele. Bom, torre de Hanói é um problema muito conhecido na comunidade dos programadores porque é um problema clássico, assim por dizer, para poder resolver e utilizar recursão. Então, baseado nisso, a gente pensou na seguinte solução. Se a gente quer mexer uma determinada pilha de discos de um pino origem, que nesse caso é o A, para um pino destino, que nesse caso é o C, inicialmente teríamos que mexer todos os discos acima dela para o disco auxiliar, que seria o B. Porém, aqui que entra a recursão, a gente não pode mexer dois discos de uma vez. Então a gente chama essa função novamente para essa pilha menor. Então a gente está considerando agora que o pino verde seria a base, seria o mais largo, e o que está acima dele seria o que teria que ser mexido para auxiliar. Então se a gente quer mexer essa pilha para o pino B, que nesse caso, que para essa pilha é o pino destino, então inicialmente teríamos que mexer o que está acima da base para o pino auxiliar, que seria o C. Então a gente inicialmente mexe o pino menor, o pino de cima, para o pino auxiliar daquela pilha, que seria o C. Então a gente mexe a base, e assim que a gente mexe a base, a gente pode fazer um movimento contrário pro pino menor. Então a gente volta ele para cima da pilha. E assim a gente pode fazer o caminho de volta novamente agora pro problema maior. A gente está com a base aqui, a gente pode mexer a base para onde a gente queria mexer inicialmente. Então, aplicando a recursão, a gente faz o caminho de volta igual foi feito anteriormente. A gente quer mexer essa pilha do pino B para o pino C, que é o destino, então a gente inicialmente teria que mexer tudo que está acima dela para o auxiliar. Então assim que a gente mexe a base para o destino, porque não tem nada impedindo agora, a gente pode mexer o disco menor de volta para cima da pilha. Então a gente resolve o problema e isso funciona para qualquer quantidade de discos. Então falando agora especificamente do código, a gente tem as seguintes funções. Temos a main, que ela vai receber a quantidade de discos necessários, e temos a função moveDisco, que ela vai receber a quantidade de discos, o pino origem, o pino destino e o pino auxiliar. Vale lembrar que a quantidade de discos também se refere ao disco mais largo. Então se a gente coloca 3, significa que a gente quer mexer a pilha do disco 3 do pino A para o pino C. Porém, para mexer o disco 3, teríamos que mexer o que está acima dele, que no caso seria o disco 2. E acima do disco 2 também temos o disco 1. E toda vez que a gente chama essa função dentro dela, a ordem dos pinos muda. Isso porque a gente não precisa mexer para o pino de origem, o que está acima, mas sim para o pino auxiliar, que foi aquilo que eu comentei anteriormente. Então a gente vai estar mexendo a pilha acima da base do pino origem para o pino auxiliar. Então, assim que a gente mexe o primeiro disco, que é o disco 1, ele vai tentar chamar novamente essa função, vai retornar porque não vai ter disco acima do disco 1, então ele vai mexer o disco 1 e vai começar a fazer o caminho de volta até que ele consegue mexer a base inicial, que seria o disco 3,
E assim que ele mexe o disco 3, ele faz o caminho de volta e vai mexendo novamente o disco 1 e o disco 2 para cima dele. Então a gente tem também aqui um contador que vai contar a quantidade de movimentos necessários e vai printar no final. E esse é o código que a gente desenvolveu. É um código recursivo que para cada pilha que a gente quer mexer, a gente chama a função novamente e vai diminuindo o programa e vai diminuindo o problema até que a gente consiga achar uma solução. E no final, a gente printa a quantidade de movimentos necessários para determinado número de discos. Bom, agora eu vou rodar o código para a gente ver como que ele está funcionando. E a gente vai usar esse site da Torre de Hanoi para poder verificar se o resultado realmente está correto. Então eu vou executar aqui o código. Ele pede a quantidade de discos, então eu vou usar o problema para 3 discos mesmo. E aqui ele falou que é necessário 7 movimentos para resolver o problema com 3 discos e ele deu os movimentos necessários. Aqui também fala que o número mínimo de movimentos é 7, então pelo menos até agora tá tudo certo. Então vamos tentar resolver o problema com base nisso. A gente vai mexer o disco 1 do pino A para o pino C, o disco 2 do pino A para o B, o disco 1 do C para o B. Aqui a gente chegou naquela lógica que eu tinha comentado anteriormente, onde a gente tenta mexer todos os discos acima da base para auxiliar. Então a gente mexe a base, que é mexer o disco 3 do A para o C. Então a gente faz o caminho reverso agora, mexendo o disco 1 do pino B para o A, o disco 2 do B para o C, o disco 1 do A para o C. E assim, com 7 movimentos, a gente a gente resolve o problema. E vai lembrar também que esse código resolve para qualquer número de discos. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 4 discos, ele vai falar que precisa de 15 movimentos, o que o site mostra que realmente precisa de no mínimo 15. Também podemos colocar com 10, que seria 1023 movimentos, por exemplo. Então esse problema ele vai dar a solução para qualquer número de discos que for inserido para ele. E é isso, muito obrigado.